E eu saúdo você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Feche os seus olhos e vamos iniciar a nossa leitura diária. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia estarmos aqui em tua presença, lendo a tua palavra. Que o teu Espírito Santo continue sendo intérprete, Senhor, da tua palavra para nossas vidas durante essas leituras. E que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor, os nossos defeitos. Nos ajuda a ser mais santos cada dia, Pai, diante de Ti. Nos dá um novo coração, um coração obediente, um coração voltado para Ti, Senhor. Que nós venhamos Te adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Nos ajude, pois somos totalmente dependentes do Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, eu já Te agradeço por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. As nossas leituras diárias de hoje estão em Jó, capítulos 15 ao 17. Apocalipse 14, leitura aí bem curtinha, rapidinho, vamos ler. Pega a tua Bíblia e vem comigo. Jó, capítulo 15, vai iniciar dizendo assim: Ele faz. Então ele faz de Temã, respondeu. Responderia o sábio com ideias vãs, ou encheria o estômago com vento? Argumentaria com palavras inúteis, com discurso sem valor? Mas você sufoca a piedade e diminui a devoção a Deus. O seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios depõem contra você. Será que você foi o primeiro a nascer? Acaso foi gerado antes das colinas? Você costuma ouvir o conselho secreto de Deus? Só a você pertence a sabedoria? O que você sabe? O que nós não sabemos? Que compreensão tem você que nós não temos? Temos do nosso lado homens de cabelos brancos, muito mais velhos que o seu pai. Não lhe bastam as consolações divinas e as nossas palavras amáveis? Porque você se deixa levar pelo coração e porque se brilham nos seus olhos, pois contra Deus é que você dirige a sua ira. E despeja da sua boca essas palavras. Como o homem pode ser puro? Como pode ser justo quem nasce de mulher? Pois se nem nos seus santos Deus confia, e se nem os seus céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Escute-me, e eu lhe explicarei. Vou dizer-lhe o que vi, o que os sábios declaram sem esconder, o que receberam dos seus pais, a quem foi dada a terra, e a mais ninguém. Nenhum estrangeiro passou entre eles. O ímpio sofre tormentos a vida toda, como também o homem cruel, nos poucos anos que lhes são reservados. Só ouve ruídos aterrorizantes. Quando se sente em paz, ladrões o atacam. Não tem esperança. Se escapar das trevas, sente-se destinado ao fio da espada. Fica perambulando, é comida para os abutres. Sabe muito bem que logo virão sobre ele as trevas. A aflição, a angústia, o apavoro e o domínio, como um rei pronto para atacar, porque agitou os punhos contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso, afrontando com arrogância, com o escudo grosso e resistente. Apesar de ter o rosto coberto de gordura e a cintura estufada de carne, habitará em cidades prestes a arruinar-se, em casas inabitáveis, caindo aos pedaços. Nunca mais será rico. Sua riqueza não durará, e os seus bens não se propagarão pela terra. Não poderá escapar das trevas. O fogo chamuscará os seus renovos, e o sopro da boca de Deus o arrebatará. Que ele não se iluda em confiar no que não tem valor, pois nada receberá. Como compensação, terá completa paga antes do tempo. E os seus ramos não florescerão, serão como a vinha despojada de suas uvas verdes, como a oliveira que perdeu a sua floração. Pois o companheirismo dos ímpios nada lhe trará, e o fogo devorará as tendas dos que gostam de subornar. Eles concebem maldade e dão à luz a iniquidade. Seu ventre gera engano. Capítulo 6, Jó. Capítulo 16, Jó. Então Jó respondeu: Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres, consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão? E você? O que o leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se eu estivesse em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e menear a cabeça contra vocês. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhe daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus, em sua ira, ataca-me e faz-me em pedaços, e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam-me com o olhar ferido.
Os olhos abrem sua boca contra mim. Os homens abrem a sua boca contra mim. Esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele arrebentou. Agarrou-se-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercam. Ele traspassou sem dobra os meus rins e derramou na terra minha bilis. Lança-se sobre mim uma e outra, ataca-me como guerreiro. Costurei veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto chorar, e sombras densas circundam os meus olhos. Apesar de não haver violência em minhas mãos e de ser pura a minha oração, ó terra, não cubra o meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. Saibam que agora a minha testemunha está nos céus. Nas alturas está o meu advogado. O meu intercessor e meu amigo, quando diante de Deus, correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Pois mais alguns anos apenas e farei a viagem sem retorno. Capítulo 17. Meu espírito está quebrantado. Os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? Fechaste as mentes dele para o entendimento, e com isso não os deixarás triunfar. Se alguém denunciar os seus amigos, por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim Deus fez um provérbio para todos, o homem cujo rosto os outros cospem. Meus olhos se turvaram de tristeza, o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso. Os inocentes se levantam contra os ímpios, mas os justos se manterão firmes em seus caminhos, e os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Venham, porém, vocês todos, e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Foram-se os meus dias. Os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tornar a noite em dia. Ante a aproximação das trevas, dizem, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual espero é a sepultura, se estendo a minha cama nas trevas, se digo a corrupção mortal, você é o meu pai. E se aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã, onde está, então, minha esperança? Quem poderá ver alguma esperança para mim? Descerá ele as portas do Sheol? Desceremos juntos ao pó? Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e os 144.000 selados. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam escritos na testa, o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som dos céus como o de muitas águas, e vi um forte trovão. Era como o de arpistas, tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém poderia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados entre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Os 3 anjos. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz, temam a Deus. Temam a Deus e glorifiquem-o, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia, e fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O terceiro anjo o seguiu, dizendo, em alta voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento das tais pessoas sobe para todo sempre.
para todos os que adoram a besta e sua imagem, e para quem recebem a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis em Jesus. Então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos, que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. A colheita da terra. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentando sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz, aquele que estava assentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ilha de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Amém? Essas foram as nossas leituras diárias de hoje. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre.